Daremos início, neste momento, à solenidade de abertura da terceira Semana Estadual de Adoção. Adoção, conceitos e preconceitos. Este evento é uma realização do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, CEIG-RN, Corregedoria Geral de Justiça, CEJAI-RN, Projeto Acalanto, Natal, apoio da Câmara Municipal da cidade de Mossoró, Câmara Municipal da cidade de Parnamirim, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, AMARNE e Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte. Para a realização deste evento, com a qualidade e o padrão da Semana Estadual da Adoção, contamos com os seguintes apoios: Patrícia Guiar Decorações, Esther Dantas Bolos Cenográficos, Bolo da Vovó, Cinépolis Natal Shopping, Departamento de Comunicação do Projeto Acalanto Natal. A terceira Semana Estadual da Adoção, Conceitos e Preconceitos, é um evento que tem como proposta ampliar para toda a sociedade a discussão de temas sobre a adoção, de uma forma simples e objetiva, envolvendo os adotantes e os pretendentes à adoção, além dos atores do sistema de garantia de direitos. Nesta edição, os temas irão abordar principalmente as adoções necessárias, como são mais conhecidos nos grupos de apoio à adoção, as adoções que envolvem grupos de irmãos, crianças maiores de 5 anos de idade, crianças portadoras de necessidades especiais e as adoções interraciais. Convidamos neste momento para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor juiz coordenador da CEIG-RN, José Dantas de Paiva. Representando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, Fátima Maria Costa Soares de Lima. Convidamos a coordenadora do CAOP Infância, Sandra Angélica Pereira Santiago. Convidamos, representando o projeto Acalanto, o advogado do projeto, Francisco Cláudio Medeiros Júnior. E queremos, neste momento, convidar os nossos palestrantes a tomarem assentos. Suzana Sofia Müller Schettini, psicóloga, e Luiz Schettini Filho, psicólogo. Senhoras e senhores, convidamos a todos, neste momento, para de pé ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
ambiente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras no Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à lua, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplendente, pátria amada, Brasil. Podem sentar. Para a realização desse evento, também contamos com a colaboração do CT Gás. Senhoras e senhores, neste momento, para as boas-vindas a todos os presentes, ouviremos neste momento a juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, nesse ato representando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Maria Costa Soares de Lima. Boa noite a todos. Nesse momento é motivo de muita satisfação estar num evento de tanta grandiosidade, onde iremos tratar de um assunto muito importante e que diz respeito a um direito fundamental que se chama convivência familiar harmoniosa, garantido às crianças e adolescentes de nosso estado. Eu quero parabenizar a iniciativa sempre, guerrida, do nosso querido juiz, coordenador do SEJA, José Dantas de Paiva, incansável, lutador desta causa maravilhosa no que diz respeito à criança e adolescente. Como já foi dito em todas as demais solenidades que participamos neste dia, em que se comemora o Dia Nacional da Adoção, é o ícone do nosso estado. Eu, como juíza, que já fui da infância e juventude na comarca de Mossoró, eu sempre recorri a ele, ele estava sempre aberto, acolhendo-nos como colegas, dando as orientações e dizendo os caminhos que devíamos percorrer para uma melhor prestação jurisdicional nessa área. E para vocês terem uma ideia, não é fácil trabalhar nesse direito. É um direito que requer não só a prestação jurisdicional em processos, na judicialização dos feitos, mas, acima de tudo, requer uma outra participação no meio social, que são as políticas públicas. As nossas decisões, elas só serão realmente efetivadas se tivermos estes momentos assim de articulação e de participação do poder público representado pelos os demais poderes e as instituições governamentais e não governamentais. E, acima de tudo, também uma mobilização social que venha trazer uma mudança de mentalidade. E a adoção realmente requer essa mudança de mentalidade de uma forma tal que as pessoas tenham ciência, da sua participação dentro da sociedade. Então, o nosso colega que mobiliza tantas instituições e tem obtido êxito, eu gostaria aqui de parabenizá-lo e pedir uma salva de palmas para ele. Que junto à Corregedoria tem dado um assessoramento de uma forma satisfatória. Aqui eu estou representando também a nossa corregedora, a desembargadora Zeneide, e o presidente, com muita honra. Quero dizer que eles não estão presentes por ter outros compromissos assumidos,
anteriormente, mas que deseja aos palestrantes, né, a psicóloga Suzana, ao psicólogo também, senhor Luiz, o casal Scretini, e a instituição Acalanto, que é uma parceira também nossa, uma instituição séria que vem prestando um serviço relevante na nossa sociedade aqui no estado todo, não só em Natal, né, mas em todo o estado. E todas as ações dessa instituição diante da justiça têm o nosso reconhecimento pela credibilidade que já conseguiu ao longo dos 20 anos, não é isso, doutor Cláudio? E eu tive a oportunidade de me encontrar com o doutor Cláudio ainda pelos meados de 2007, 2004, 2003, até agora, quando me encontro novamente, eu digo, doutor Cláudio, o senhor não tinha cabelo branco, não. Ele disse, é verdade. E é o casal Scretini, são mechas, são os brilhos, né, que ele tem nessa cabeça cheia de ideias maravilhosas. E ao casal temos também de agradecer, né, a disponibilidade de estar aqui conosco. E desde a tarde cedo eles estavam conosco na audiência pública da Assembleia Legislativa, uma proposição da deputada Cristiane Dantas, que foi um sucesso. Vocês poderão depois assistir pela TV Assembleia, e amanhã estarão conosco ainda nessa semana de comemoração em Mossoró, dando a sua contribuição maravilhosa na riqueza de conhecimento que eles nos oferecem. E essa plateia seleta, né, nós agradecemos a participação de todos, né, que se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Então, sintam-se abraçados pelo Poder Judiciário, pelas instituições que compõem essa mesa. Eu creio que também os nossos convidados de honra, os palestrantes, estão satisfeitos, né, com a presença dos senhores e das senhoras, e que possamos ter uma noite, né, de enriquecimento pelas motivações que nos trouxeram até aqui, que com certeza são motivações abençoadas. E como eu disse hoje, né, repito novamente, porque essa frase do Papa Francisco tocou muito no meu coração, quando ele se referiu aos cristãos. Como cristãos, devemos ser a chama, certo? Que nos aquece nos dias frios. E que esta noite possa ser também uma chama que vai nos aquecer na vontade de melhorar as condições das nossas crianças e adolescentes na fase da adoção. Muito obrigada. Ouviremos, neste momento, o juiz coordenador da CGRN, José Dantas de Paiva. Tanto quanto Fátima, serei informal e breve, porque hoje os atores principais são os palestrantes, né? E a abertura já foi feita por doutora Fátima, então cabe a mim agora dizer que nós vamos ver não só o lado jurídico do direito da criança de ter uma família, mas também o lado psicológico, que nós discutimos. E por isso que eu passo a palavra para o doutor Cláudio, para ele fazer a apresentação dos palestrantes, e a partir daí irá conduzir a mesa com esse objetivo. Para nós vamos aprender mais um pouco, e como disse a doutora Fátima, sair daqui mais ricos em termos de conhecimento. Eu já os ouvi hoje à tarde, e ele já deixou algumas entrelinhas a respeito do tema, e disse que não ia falar muito à tarde, porque hoje à noite seria uma noite especial, e que ele falaria muito, tanto o doutor Luiz quanto a doutora Suzana, os dois juntos, né? E como ela mesmo definiu o casal, são eternos namorados, tanto no aspecto espiritual, quanto familiar e profissional. São 3 dimensões da vida que norteiam a vida das pessoas, e nós percebemos isso neles, né? Essas 3 dimensões da vida: espiritual, familiar e profissional. E isso é muito bom. Eles não só expressam, não transmitem o conhecimento, mas, acima de tudo,
essa missão que eles escolheram para viver. E eu não tenho a menor dúvida do que vou dizer agora. Isso dá sentido à vida dos dois. Porque não é fácil sair de Recife e andar o Brasil inteiro pregando e discutindo e fazendo palestras sobre um tema que eles são apaixonados, né? Vão sair daqui amanhã, vão para Mossoró, aquela terra fria, né? A gente só tem, eu costumo dizer que Mossoró só tem até prédio de 3 andares. Alguém disse, não, tem mais. Eu disse, não, a gente não vê por causa da neblina, da neve, né? Então nós iremos amanhã a Mossoró fazer uma audiência pública e eles se dispuseram a ir conosco e vão. E também serão as pessoas mais importantes da tarde amanhã. Naturalmente, sem se esquecer de crianças e adolescentes, que é nosso objetivo maior, naturalmente. Então, sintam-se acolhidos, todos vocês aqui, a doutora Fátima já fez a abertura. O casal Scretini, que eu costumo chamar também, sintam-se em casa. E doutor Cláudio está com a palavra. E boa sorte a todos. Para apresentar os nossos palestrantes, ouviremos o senhor advogado do projeto Acalanto, Francisco Cláudio Medeiros Júnior. Boa noite. Tá fraco. Boa noite. Ah, agora sim. A gente está na espécie daquela maratona dos canais fechados, né? Tem uma série maratona, são vários episódios. Então, o trio aqui começou já de manhã cedo em Parnamirim, depois a Assembleia e agora à noite, né? Mas é uma maratona extremamente agradável. A gente fica muito feliz. Que bom que se existisse uma maratona dessa a cada dia, né? Falando da adoção e fazendo melhorar. A repórter, eu acho que da TV Justiça, me fez uma pergunta, uma entrevista quando a gente chegou aqui. E ela perguntou para mim, Cláudio, qual é a importância da Semana Nacional da Adoção? O que é que você acha, o que é de mais importante nesses encontros que estão acontecendo hoje, que vão acontecer até domingo? E depois que eu dei outra resposta dele, depois eu fiquei pensando aqui comigo. Eu acho que o melhor dessa jornada é a aproximação do Grupo de Apoio à Adoção, Projeto Acalanto Natal, com os atores que trabalham na rede de proteção. Sem tirar o mérito, né, a alegria de passar novos conhecimentos, debatendo temas, tentando melhorar o processo de adoção e os conhecimentos maravilhosos que a gente vai ter do casal Scretini. Mas o que fica para mim, a experiência, foi o conhecer do Acalanto por diversos atores que trabalham na rede de proteção. Eu ouvi da desembargadora à tarde que ela está apaixonada pelo Acalanto. E eu logo fiquei apaixonado pela corregedoria, né? Já foi uma relação de amor que se formou. E quem é que ganha aí com isso? Ganham todas as crianças e adolescentes do Rio Grande do Norte que estão em instituição de acolhimento ou em risco. Temos uma experiência fantástica a ajudar voluntariamente, de forma gratuita, as instituições. Então, é um dia de alegria. É um andar, o primeiro passo, já tem sido nas outras 2 semanas, mas essa foi mais incisiva, para que haja uma coordenação conjunta, reunião, sociedade organizada, grupo de apoio à adoção, judiciário, Ministério Público, instituição de acolhimento e conselho tutelar, para que as crianças venham ter direito a uma família. Mas eu não fui convidado a falar, eu fui apenas a apresentar. E aí, apresentar uma amiga, a gente não consegue ser formal. E quando eu peguei o currículo dela aqui, dá um livro. Então, se eu for falar de todos os títulos dela, eu acho que amanhã eu consigo terminar a apresentação. Mas eu sei um título que ela adora, mais do que todos esses: Mãe de Mateus. Então, convidamos a Mãe de Mateus para fazer a sua palestra. Doutora Suzana, professora, eu só queria fazer um registro aqui de um colega juiz que está presente, está bem no canto, informalmente, descaracterizado, doutor Diego, juiz de Açu, veio assistir só a palestra da senhora e do senhor Luiz de Açu, é bem pertinho de Mossoró. Então, quero registrar a presença dele aqui. Eu não sei falar sentada. Acho que eu tenho um problema neurológico, não funciona meus neurônios se eu fico sentada. Boa noite a todos.
É um prazer imenso, maior do que o meu tamanho, estar com vocês. E ninguém está cansado, tá certo? Inventar essa história de estar cansado. Quem fica cansado quando é jovem? Não estamos cansados. Pergunta ao doutor Luiz se ele está cansado. Não está cansado, não. Na verdade, quando a gente faz o que gosta, né, a gente não cansa, não. E nós não cansamos mesmo. Enfim, eu nasci no Rio Grande do Sul, lá no outro lado, não é? Jamais na minha vida imaginei que um dia estaria falando para uma plateia no Rio Grande do Norte. Isso são mistérios da adoção, não é, gente? A adoção que permeia a nossa família, como já foi dito aqui, né? Ela está no café da manhã, no almoço, na janta e no sonho, né? A gente acaba sonhando com as coisas, não consegue desligar desse tema e nem tem que desligar, na verdade, né? Já dizendo que esta adoção ela precisa estar em todos os contextos, né? A adoção ela é o cimento da vida, o amálgama, né, das nossas relações. Se não é, deveria ser, né? Tem que ser a nossa busca, né? Essa adoção, como nós a entendemos hoje, ela precisa realmente sedimentar toda a nossa missão aqui na Terra, né? Eu acho que eu tenho uma missão, cada um de nós tem, né, aquele pedacinho que a nos compete, né? Então, nós tentamos, dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa limitação, fazer o nosso pedacinho. Cláudia me apresentou como mãe de Mateus. Realmente, Mateus é o grande ator na nossa vida, é o nosso grande mestre, nosso grande professor. Foi por conta dele e por causa dele que eu estou aqui falando com vocês. Que a partir do momento que esse menino entrou na minha vida, 18 anos atrás, eu conheci o mundo da adoção como nós o estamos entendendo hoje. Mateus é um menino, a gente chama ele de menino, né? Tem 18 anos, mas ele é o nosso eterno menino, né? Ele é especial, né? Totalmente. Ele tem uma lesão cerebral, não fala, não consegue se alimentar, a gente tem que alimentá-lo com a colher, né? O controle dos esfíncteres é nós que fazemos. Ele é um grande bebê de 18 anos. Mas ele é o mestre dos mestres em nos ensinar coisas muito importantes. Ele nos ensina que nós não precisamos da linguagem para nos comunicar. Ele não fala uma palavra. O máximo que ele faz é mama, mama, mama. Eu faço alusão que é mamãe, né? De vez em quando, só de vez em quando, ele fala pá, 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 pá. Mamãe é mais frequente, né? Então, mas ele pula, ele sorri, né? Nós temos uma certeza, que é o que nós buscamos sempre garantir. Ele é feliz. Ele é muito feliz. Ele é a expressão da felicidade. Quem o conhece sabe disso, né? Ele mostra isso, né, em todo o seu ser. Ele está feliz. Nós somos seres de afeto, minha gente. Falamos aqui apaixonado, paixão. Nós somos seres essencialmente de afeto. Isso é o que nos diferencia, né? Dizem, né? Eu tenho dúvidas, porque lá em casa eu tenho 5 gatos. Já era mais do que isso, né? E eu acho que eles também são seres de afeto, né? Eu não tenho assim muita pesquisa científica, mas eu acho que eles são. Então, mas nós somos seres de afeto. Nós adoecemos se nós não tivermos afeto, né? Isso nós temos pesquisas, né? Nós sabemos ao longo da história psicológica que crianças morriam, né, por falta de afeto, por falta de carinho. Crianças que tinham uma caminha boa, que tinham boa comida, que eram cuidadas, mas que não tinham afeto. Isso ainda é hoje. Ainda é hoje, assim. O afeto é a essência da nossa vida. A criança pequena, quando ela nasce, se ela não tiver afeto, ela não se desenvolve. Ela atrofia, né? Ela literalmente atrofia. Quando ela não morre mesmo, né? Então, nós precisamos de afeto. Então, nessa nossa trajetória da adoção, e eu comecei com o Mateus, sim, e eu vou dizer como eu comecei. Hoje eu fiquei com vontade de contar isso. Nem sempre eu tenho vontade de contar isso. Eu comecei no Rio Grande do Sul, há 18 anos atrás. Logo, quando o Mateus chegou, eu não conhecia a Luísa ainda. Aliás, Mateus me trouxe meu príncipe encantado eterno. Tudo na nossa vida é por conta de Mateus. Tudo, absolutamente tudo. A nossa vida é antes e depois.
de Mateus. Então, há 18 anos atrás, quando eu o adotei, na época eu estava sozinha, e eu tive um incômodo tão grande com o perfil naquela época, era um pouco diferente, não tinha curso de pretendentes. Eu tenho 2 filhas biológicas, já as tinha na época, e decidimos adotar. Fiz todos os processos, os procedimentos, né? E na hora do perfil. E, Suzana, qual é o perfil de criança que você quer? Como assim perfil? Foi assim que eu respondi. Como assim perfil? Não, você tem que me dizer que tipo de criança que você quer. E aquela pergunta me incomodou muito. Como assim, que tipo de criança que você quer? Disse, não, você tem que me dizer. Disse, mas como assim? A gente escolhe criança? Eu não sabia nada de adoção. Disse, eu tenho 2, está vendo? Uma aqui é loira, a outra é morena. Eu não escolhi, a gente escolhe. Não, você tem que me dizer pelo menos a idade. E eu fiquei pensando, a minha cabeça ficou muito confusa, né? E eu disse, então, tá certo, eu fiz umas continhas assim, né? Coloque lá uma criança maior. Eu tinha uma vaga ideia, né, de que os bebês eram os preferidos, né? Eu me lembro que eu disse, eu já tinha uma determinada idade, não vou dizer qual era. Vocês já vão fazer conta, né? E eu pensei assim, se eu buscar um bebê, meu Deus, ele vai ter 20 anos, eu vou ter tanto? Não, não dá, não. Eu vou pedir uma criança maior. E eu coloquei lá o meu perfil, a única coisa, acima de 4 anos, só. E a minha decisão interna, que a criança que me chamassem seria o meu filho. Essa era a minha decisão. 2 anos se passaram, nada aconteceu. Até que um belo dia, numa sexta-feira, eu recebo um telefonema, aquele. Tem pretendentes aqui? Naquela época, eram aqueles telefones enormes, Motorola, né? Me lembro que não cabia na bolsa. Né? Tocou o telefone, atendo, Suzana, aqui é a Lídia da Vara. Pronto, entrei em trabalho de parto. É assim. Né? Sim, eu não tinha dito que a criança que eles me chamariam seria o meu filho, já estava eu em estado de parto, em parto. E ela me diz, Suzana, veja, eu estou lhe telefonando porque nós temos aqui um bebê. Um bebê. Eu disse, meu Deus, o que tu estás fazendo? Um bebê? Não estava na minha cogitação um bebê. Né? Ela começou a me falar, é um bebê lindo. Nem precisava dizer que era lindo. Né? Já não era meu filho, tinha decidido, né? Ele é lindo. É um bebê cuja mãe faleceu no parto e ele tem, nós já sabemos, ele tem sequelas neurológicas. Na época ele tinha 2 meses e meio, né? A mãe faleceu, ele teve um parto muito difícil, teve anóxia. E se você tiver interesse, eu lembro da tua família. Ela disse assim, você e as meninas, penso que você seria uma boa família para Mateus. E ela disse, eu sei que o teu perfil era outro, né? E eu fiquei lembrando, né, que a única coisa que eu tinha escolhido era a idade e veio o contrário, né? Veio o bebê, né? Então, eu disse, olha, tudo bem, pode anotar ali o meu nome, que ele já é meu filho. Não, você tem que ir segunda-feira falar com o pediatra, porque ele tem uma história diferente, assim, assim, assado. Eu disse, não, não precisa, já é meu filho. Né? Eu disse, não, você tem que ir. Está certo, eu vou. Né? Então, chego em casa, falo para as meninas, instalou-se o caos, né, e o pânico, e a angústia, e a ansiedade. Conclusão da história, 3 horas da tarde, estavam às 3 na instituição de acolhimento, não sabia se podia, se era hora, se tinha que pedir licença. Mas estávamos às 3 lá, uma tinha 18, a outra 21, para ver Mateus. A moça da vara tinha dito, Suzana, o nome dele é Mateus, que nós damos a ele um nome. E como ele é um pequeno vencedor, dado a trajetória dele, né, nós damos a ele um nome forte. Fomos lá ver Mateus. Bato na porta, não sabia se podia. Disse, olha, assim, assim, assado, estou adotando um menino. Quem é? É Mateus. Está ali. Está ali, às 3, né? Para aquele lugar. Tinha um quadrado, não sei como vocês chamam aqui, mas aquele quadrado eles colocam as crianças antes de começar a andar. Chego no quadrado, tinha 3 bebês. Olha assim, peguei quem? Claro. Quem me disse? Ninguém. Né? E, a partir daquele momento, ele se tornou meu filho. Né? E foi a maior bênção de toda a minha vida, esta criança, né? Que modificou, não sei se 360 graus, é muito mais do que isso, toda a nossa trajetória.
em aprendizado, em experiência, em conhecimento. Então, por conta de Mateus, logo eu senti necessidade de estudar mais adoção. Na época, eu estava fazendo trabalho na faculdade. Por conta deste trabalho, conheci uma ONG em Porto Alegre, Instituto Amigos de Lucas, que existe até hoje. E comecei a trabalhar nessa ONG. Era um trabalho voluntário, como até hoje ainda é, né? Todo mundo que trabalha nos grupos de apoio à adoção são trabalhos voluntários. Nós estávamos organizando o primeiro encontro estadual dos grupos de apoio à adoção em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? A minha tarefa neste encontro era como que nem a de Pedro hoje, né? Levar os palestrantes. Então, aquele dia, eu tinha que levar um palestrante, que era Fernando Freire, quem está na adoção conhece, né? Para a FEBEM. Lembram da FEBEM? E era uma FEBEM enorme, né? Uma FEBEM onde tinham crianças pequenas, e ele estava dando uma entrevista ali junto com a coordenadora daquela instituição. Eu não era palestrante, né? Fiquei apenas a motorista, me sentei num degrau, esperando a palestra, né? A entrevista. Ele estava dando a entrevista e eu sentadinha. Foi eu sentar naquele degrau, imediatamente uma criança pula no meu colo. Frio, é no Rio Grande do Sul, né? Era frio, muito frio. Pula no meu colo, me abraça, acaricia meu cabelo, puxa meu brinco, meu colar. Né? Mas isso durou assim 30 segundos. Chega a outra e empurra. Senta no meu colo. Por que você empurrou seu amiguinho? Porque eu também queria sentar no teu colo. Outra criança empurra. Pronto. Aí eu tive que organizar uma fila para sentarem no colo. Aí eu estipulei 1 minuto. Eles ficavam 1 minuto no meu colo, deu uma fila com 20. Quando chegava no final, tia, posse de novo? Pode. Então, eles se revezavam na fila para o meu colo. E, assim, não preciso dizer como estava meu coração vendo aquela cena, né? E eu lembrei de Mateus, na caminha dele, bem quentinho, acalentado, e fiquei pensando que todas as crianças deveriam ter o mesmo direito. E, desde então, eu nunca mais consigo parar de trabalhar pela adoção. Foi assim que eu comecei. Tá certo? E cada um de nós tem um início assim. E cada vez que eu penso em desistir, sim, a gente pensa em desistir. Muitas vezes, né, a gente cansa, poxa, não adianta, a gente faz tudo isso e não somos reconhecidos, muitas vezes somos até vilipendiados, né? Para nós já disseram, tem pessoas que adotam crianças especiais só para dizer que são diferentes. Né? Pessoas que fazem fantasias, né? Enfim. Né? Mas este é o sentido da adoção. Né? Então, nunca mais nós vamos parar de trabalhar em adoção. Lá em casa, nós decidimos que a adoção é a nossa missão de vida e que a gente vai morrer disso. Né? A gente concluiu isso. Né? Enfim, toda criança tem direito a uma adoção. Não só Mateus, não só os nossos filhos, mas toda criança tem o direito a uma adoção. Penso que esta é a chave. Eu gosto de dizer assim, toda criança tem direito a uma adoção, para ficar claro. O ECA e a Constituição Federal dizem que toda criança tem direito à convivência familiar e comunitária, toda criança tem direito à família. Então, a gente precisa pensar o que é família. Família, como nós a entendemos, como nós a vivemos, são aquelas pessoas vinculadas pelos laços afetivos. A família está onde mora o afeto, ou não é família. Então, isto é claro para nós. Então, toda criança ela tem direito a pais. O que são pais? Pais são aquelas pessoas que amam, cuidam e protegem os seus filhos. Eu não disse que são aquelas pessoas que geram. Não necessariamente são as pessoas que geram. Nós sabemos, nós somos psicólogos, né? Para nós isso é claríssimo também. Nem toda pessoa que gera uma criança consegue ser pai ou deseja ser mãe. Tem tantos filhos que acontecem, né, que aparecem em momentos inadequados da vida.
Gente, eu sou psicóloga de criança e adolescência, eu falava hoje à tarde, é impressionante como nós temos no consultório crianças que têm todas as coisas maravilhosas, né? Eletrônicos fantásticos, roupas de marca, a melhor escola, babá, psicóloga, motorista. Quando eu tenho que saber alguma coisa sobre a criança, eu tenho que perguntar à babá, a mãe nunca sabe. Né? Tem todas as coisas, mas não tem paz. Tá certo? Tem pessoas que geraram, que não têm tempo para essas crianças, não têm desejo de maternagem e paternagem. E isso é do humano, minha gente. Nós não podemos pensar que o fato de uma pessoa gerar uma criança vai fazer dela pai ou mãe. Com isso, eu já estou dizendo que os laços consanguíneos são nada, apenas laços consanguíneos. É o sangue, claro, nós não vivemos sem o sangue, é do físico, né? É da nossa biologia. O que realmente configura a paternidade e a maternidade é o afeto. Então, isso tem que ficar muito para nós, é claro isso, tão claro, é o afeto. O nosso grande dilema hoje no mundo da adoção, né? Essa conta que eu sonho com ela, eu vivo pensando o que mais nós podemos fazer para agilizar a família. Hoje temos 7.000, quase 7.500 crianças aguardando família. E, no outro lado, nós temos 38 mil pretendentes. Aliás, é 39 mil, Cláudio. O André Tuma me mandou atualizado. 39 mil pretendentes à adoção. Se eu tenho 7 mil crianças e 39 mil pretendentes, que raio essas crianças estão fazendo na instituição? E nós entramos em outros detalhes, porque eu não posso ser inconsequente e dizer que isso é culpa dos pretendentes. Coitados pretendentes, né? Sempre são os culpados. A gente tem que olhar para essa situação com cuidado, com carinho, da forma como ela tem que ser vista, do ponto de vista psicológico. Esses 38 mil pretendentes que nós temos, se nós formos analisar os números ali, nós vamos verificar que mais de 80% desses pretendentes são pessoas, não vou dizer casais, né? Nós temos ali pessoas solteiras, que não são casais, mas são pessoas que não tiveram filhos. Então, quando a biologia não nos permite a maternagem e a paternagem, é muito natural o desejo inicial ser para uma criança pequena. Não tem nada errado nisso, eu não posso dizer que está errado. É um desejo natural. Ter 38 mil pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção é, sim, fruto do trabalho dos grupos de apoio à adoção, da grande desmistificação que nós temos feito ao longo dos anos, do grande trabalho dos grupos de apoio à adoção há 20 anos. O nosso GEAD, lá em Recife, faz 20 anos este ano. Desmistificando, mostrando a naturalidade da família adotiva, falando, exemplificando. Antigamente, ninguém falava em adoção, era a boca pequena, né? A adoção era clandestina, era segredo, ninguém falava. Hoje, os pais adotivos não têm vergonha de dizer que são pais adotivos, ou cada vez encorajam mais, tem que encher a boca e dizer: eu sou o pai adotivo, nós somos família adotiva. Aliás, todos deveriam ser, quem não é família adotiva não é, viu, dizendo isso. Pais de verdade são os adotivos, mãe de verdade são os adotivos, filhos de verdade são os adotados. Se eu falo de pais, eu falo de adoção. Se eu falo de filhos, eu falo de adoção. Não estou falando de homens e mulheres e crianças. Filiação só se configura pela adoção. Isso é conceito, né? Falava hoje à tarde, eu fiz um jogo do conceito e do preconceito, né? O conceito é este: a adoção está no fundamento de todo o processo de filiação. O preconceito é: filhos adotados não são legítimos. Pais adotivos não são pais de verdade. Quem é a mãe de verdade? A mãe de verdade é aquela que cria, que cuida, que protege, que levanta de noite, que troca a fralda, que faz a função. Tá certo? Então, ter 38 mil pretendentes ali já é um ganho.
Só que nós temos agora um problema 2, que nós estamos trabalhando e também já está melhorando. Há 20 anos atrás, o perfil dos pretendentes, a maioria do perfil era de 0 a 6 meses. Menina, branca, né, cabelinho encaracolado, de preferência olhos azuis, adotada lá no Paraná. Né, era a grande preferência. Hoje, não. Os pretendentes já começam o seu pedido de adoção, eles já colocam 0 a 3 ou 0 a 5. A grande maioria já vai a 0 a 5. Né. É o bastante? Ainda não. Porque aquelas crianças que nós temos no Cadastro Nacional de Adoção, elas não têm de 0 a 5 anos, elas têm mais de 7 anos, elas têm irmãos, elas têm, muitas vezes, necessidades especiais, são pessoas que nem o meu filho, né, têm HIV. Né? Então, nós temos ainda um trabalho hercúleo pela frente, que é preparar os pretendentes para que eles possam abrir-se para outras possibilidades. Eu falava hoje à tarde que nós não podemos jamais convencer um pretendente a mudar o seu perfil. Olha, não tem bebê, não. Você tem que abrir para 7 anos ou não consegue filho. Isso é uma temeridade. Eu sei que isso acontece. Eu luto muito nesse detalhe lá em Recife. Eu sempre digo, quando a pessoa me diz, estou mudando o meu perfil, eu pergunto, por quê? Ah, porque está demorando muito. Não mude. Porque eu só posso mudar o perfil da criança que eu quero se eu estou preparada e internamente convencida, psicologicamente elaborada nas minhas questões, que aquela criança que vem é a criança que eu quero. Né? Para eu poder mudar um perfil de 0 a 5 anos de idade para uma criança de 9, eu tenho que ter feito o luto daquele meu primeiro sonho. Porque, senão, a criança de 9 vai vir e eu vou me sentir insatisfeita. Também eu queria uma de 0 a 5, veio essa. Então, tem coisas muito sutis, muito profundas neste contexto da adoção. Nós somos seres de emoção, lembrem. Nós estamos trabalhando com emoção. E nós precisamos garantir que essas crianças realmente tenham família para sempre. Pior coisa do mundo, a maior tragédia é uma devolução na adoção. De alguém que já sofreu um processo de abandono e rejeição, ir para uma família e ser devolvido novamente. Então, como é que a gente faz para resolver o grande enigma? É um enigma. Como é que eu faço para conseguir família para todas essas crianças? Não está em lei que todas têm direito à família? Sim, está. Mas, e na prática? Precisamos, sim, trabalhar juntos. Cada vez mais nós temos aprendido isso. Este evento é fantástico. Tivemos muitos eventos simultâneos essa semana, semelhantes, em várias localidades. Tivemos muitas caminhadas da adoção, foi fantástico. Eu chorei muitas vezes ao ver as inúmeras caminhadas pelo Brasil. Foi uma mobilização tão linda. Vocês nem imaginam como eu batalhei para conseguir uma cobertura nacional das caminhadas. Pergunte se eu consegui. Não, porque o espaço político era grande demais, tinha espaço para protestos, para não sei o quê, para adoção não tinha espaço. Eu via aquelas coberturas. Lá no Rio, o protesto tal, em São Paulo, tal, em Brasília. Por que a gente não podia ter uma cobertura nacional das nossas caminhadas da adoção, que são as caminhadas onde nós estamos divulgando o amor incondicional, a atitude adotiva, sentimentos bons? Poderia, né? Fiquei muito frustrada. Mas, enfim, né? Apesar de não ter conseguido aquela que eu queria, que era o meu sonho, nós conseguimos muitas matérias. Eu estou sem voz de tanto dar entrevista. Tá certo? E vou, toda vez que eu tenho que dar entrevista, não perco uma. Porque uma entrevista perdida, não é, Fabiana? É uma chance que se perde de falar sobre esse tema. Não perdemos nenhuma. A gente até já decorou, né? Eu já sei quanto tempo eu tenho. Aí, se é 5 minutos, eu falo 5 minutos é aquele textinho, 10 minutos é aquele. Né? A gente não perde nenhum espaço, não pode. Como é que a gente muda preconceito? Como é que a gente quebra crenças sociais? É assim, é falando, anunciando.
Einstein dizia que é muito mais difícil quebrar um átomo do que um preconceito, né? Então, vamos trabalhar. Então, estes eventos são maravilhosos. Eu acho fantástico quando nós podemos colocar numa mesa o judiciário, o executivo, o legislativo e a sociedade civil. Falta o quê? Só trabalhar em conjunto. Só exercitar aquilo que nós sabemos tão bem, a atitude adotiva. Né? A atitude adotiva de entender que cada um de nós tem um papel a cumprir, que cada um de nós pode colaborar. Atitude adotiva que ensina menos competição, mais colaboração. Eu tenho que fazer parte. Não adianta eu ficar reclamando. Eu tenho que fazer parte da solução. Então, é trabalhar em conjunto. Não há problema, não há enigma que não se resolva com um desejo, com atitude adotiva e com vontade de realmente encontrar a solução. Isso é cósmico, isso é física quântica. Toda vez que eu foco o meu problema e que eu estou na busca da solução, ela aparece. Não é assim? Física quântica. Eu uso isso muito. A gente tem que focar. Temos, sim, um trabalho imenso ainda no campo da adoção, muito grande. E os grupos de apoio à adoção são grandes parceiros nessa tarefa. Eles não podem, de jeito nenhum, estarem à parte da rede de proteção. Quando nós falamos rede de proteção, eu imagino sempre a nossa rede nordestina, né? Aquela rede macia, fofinha, que acalenta, que aconchega, onde nós nos deitamos e descansamos. Então, nós precisamos ser rede de proteção para nossas crianças. Cada um no seu departamento, cada um na sua parte, fazendo a sua parte. Cada criança pode estar em família, se nós realmente trabalharmos para isso. Eu costumo colocar a questão da adoção de crianças maiores, que é a nossa realidade atual. No Cadastro Nacional de Adoção, as 7.500 crianças que eu tenho ali são todas adoção de crianças maiores. E não gosto de dizer adoção tardia, não gosto de jeito nenhum desse conceito de adoção tardia, que parece que já está atrasado. Né? Não, nunca é tarde para ser filho. Uma camisa que eu ganhei lá no Mato Grosso do Sul, que eu amei a camisa, está escrito assim: nunca é tarde para ser filho, nunca é tarde para sermos pais, e nunca é tarde para uma criança ir para uma família. Né? Para que aquelas 7.500 crianças e adolescentes tenham possibilidade de adoção, precisamos observar os 3 lados de um triângulo. Eu costumo fazer assim, um triângulo equilátero. Para quem não sabe, o triângulo equilátero eu aprendi na aula de geometria, que é o triângulo que tem os 3 lados iguais. Então, na minha analogia, ele é um triângulo equilátero porque os 3 lados têm exatamente a mesma importância. O primeiro lado do meu triângulo significa preparo dos pretendentes. O segundo lado do meu triângulo significa preparo da criança. E o terceiro lado do meu triângulo significa acompanhamento no pós-adoção. Dentro do meu triângulo, eu escrevo adoção de crianças maiores. Então, a adoção de crianças maiores são, sim, mais trabalhosas. Tem mais nuances, tem mais complexidade, tem mais fatores, mais aspectos que precisam ser considerados. Então, nós precisamos nos unir nessa tarefa para ver como é que nós vamos resolver. Mas adotar criança maior é mais trabalho que criança pequena? Não sei, não. Bebê dá trabalho. Acabo de ter minha neta lá em casa. Pense num trabalho que ela deu. Né? Muito trabalho. Quem tem filhos sabe, né? Filhos dão muito trabalho. Eu digo lá para os nossos pretendentes em Recife, quem não quer trabalho, não tenha filhos. Ter filhos é uma grande aventura, não é? Você entra e não sabe o que vai acontecer. É uma grande aventura. É uma prazerosa aventura. Né?
Às vezes os pretendentes dizem assim: eu tenho tanto amor para dar, não sei por que não chega a minha vez. E eu digo para eles assim: olhe, amor para dar também significa crise de birra, levantar de noite, o cocô na fralda, os irmãos estão brigando, aquele adolescente que chega para você e diz: você não é minha mãe, quando você não permite ele fazer uma coisa que ele quer. Então, amor para dar é isso. O amor de pai e de mãe é este amor que tem tudo isso, né? Às vezes eles romantizam um pouco essa coisa, né? Do muito amor para dar. Né? Não tem família perfeita, filho perfeito, marido perfeito, só o meu. Marido perfeito. Ele escutou? Marido perfeito. Aliás, ele vai contar isso, eu vou cantar antes. Vocês sabiam que ele me trata como rainha? É verdade ou não? Ele trata como rainha. Sabem por quê? Porque ele descobriu que a única forma de ele ser rei. Esperto, né? Pronto. Então, gente, realmente precisamos trabalhar em conjunto, né? Nós percebemos, quando nós transitamos pelos grupos de apoio à adoção, é interessante. Normalmente, quando os candidatos à adoção chegam, eu pergunto: qual é o perfil? Só para perguntar, né? Porque eu já sei. É sempre o mesmo, 0 a 3, 0 a 5. Né? Não sai disso. Difícil, lá de vez em quando eu quero até de 0 a 9. Né? A gente vai olhar de perto, né, para ver se é verdade. Sempre é de 0 a 3, 0 a 5. Não tem nada de errado nisso. Se tiver pretendentes aqui, já não estou criticando, não. É assim mesmo. Começam a frequentar o grupo de apoio à adoção. Começam a ver as crianças, o contato com as famílias, com as dinâmicas, com os problemas. E começam a se imaginar naquela situação. E é uma coisa que eu não sei como acontece, porque eu jamais convenço alguém a mudar. Eu questiono quando mudo. Umas 3 reuniões depois, eles me dizem, e eu fico sabendo, eles fazem questão de me dizer: Suzana, essa semana eu fui na vara. Por que você foi? Não, eu fui lá mudar o meu perfil. Por que você mudou? Não, é porque eu acho que é besteira. Eu estou aqui 2 anos teimando numa criança de 0 a 3 anos, eu estou frequentando o GEAD, por que eu não posso abrir para 5 anos? Eu disse: olha, tu tem certeza? Criança de 5 anos é assim, é assado, é assim, conto tudinho. Né? Não, mas eu quero de 5 anos. E eles vão mudando devagarinho. Né? A mudança do perfil é um processo que tem que acontecer de dentro para fora, é um processo formativo. Não é informativo. Né? A nossa lei da adoção, ela pede que todos os pretendentes passem pelo curso de preparo à adoção. Muitas varas da infância não pensam que os GAs devem colaborar. Não, isso aí é competência da vara. Tudo bem. Lá em Recife começou assim. A vara fazia os cursos de preparo, nos convidavam, a gente tinha 2 horas para falar lá. Claro que a gente ficava 2 horas fazendo propaganda do grupo, né? Para levar todo mundo para o grupo. Porque é lá que realmente os insights vão acontecer. Não é com informação, é com formação. É com formação. Tá certo? Então, impossível os GAs não participarem dessa parte 1 pretendentes, que é o meu lado primeiro do triângulo. O lado 2, esse lado 1 nós temos melhorado bastante. Na minha comarca lá, o nosso juiz agora decretou, e foi assim mesmo, né? Eu fiz um termo lá de não sei o quê, todos os pretendentes precisam, no mínimo, participar 4 reuniões do grupo. Eu ainda não estou satisfeita, não, ele sabe. Ele fala 4, eu faço. Ele já sabe. Ele fala 4 e olha para mim. A gente tem essa abertura, né? Por que 9? Eu digo que é 9. Na biologia não é 9? A gente não tem um pré-natal? Então, por que na adoção não pode fazer um pré-natal? Com 9 reuniões, a gente tem um tempão para ensinar um bocado de coisa, não é, Eunice? Então, infelizmente, se não é obrigado, as pessoas não vão, né, gente? Então, pelo bem da criança, precisa frequentar o grupo de apoio à adoção. A vara não dá conta de tanta informação que é precisa, que é necessária. Mas nós estamos melhorando. O meu juiz, já digo, quando eu falo 9, ele só sorri. Eu sei que daqui a um tempinho ele vai concordar que é 9. O lado do preparo da criança, nós precisamos evoluir.
Muito. Porque as crianças, elas também têm sonhos, fantasias. A grande maioria não sabe o que é uma família, nunca viu, não sabe qual é o papel do pai, o papel da mãe, não entende a dinâmica de uma família. Então, eles precisam também ser preparados. Da mesma forma, vocês disseram hoje, eu achei fantástico, como a criança é preparada quando ela vai para a adoção internacional. A gente mostra fotos, o lugar onde elas vão, como vai ser a cidade, como vai ser a casa. Na adoção nacional tem que ser a mesma coisa. Nós precisamos ensinar a criança sobre a família, papel, o que vai acontecer na família. Então, isto nós precisamos melhorar, porque a criança também, principalmente as maiores, precisa passar essa etapa. E o terceiro lado do meu triângulo, que é o pós-adoção. É lá que as coisas vão acontecer. Misteriosamente, a grande maioria dos pretendentes, quando a criança chega, desaparece dos grupos. Ou aparece novamente quando tem problema, né? Já estamos articulando lá na nossa vara que eu acho que no pós-adoção deveria frequentar no mínimo mais 6 meses, para nós garantirmos que aquele processo de adaptação realmente aconteça. A adoção de crianças maiores tem as fases, rebeldia, teste de limites, agressividade. A literatura fala um monte de coisa. E é isso que acontece mesmo. E nós precisamos, neste momento, de ter um espaço onde nós possamos aplacar nossas angústias, alguém que possa nos orientar. Cada criança é uma história, cada criança é uma trajetória, uma leva mais tempo, outra leva menos tempo. Então, precisa esse pós-adoção. Isto a vara não dá conta. Precisa realmente do grande trabalho dos grupos. Tá certo? Então, trabalhando juntos, numa mesma direção, no mesmo sentido, nós vamos conseguir avançar nessa questão da adoção de crianças maiores. Eu gostei muito quando vocês dizem que o amor realiza sonhos. Sim, o amor realiza sonhos. O amor não se escolhe. Isso é tão interessante. Quando nós escolhemos o nosso perfil de criança, isso é produto de uma fantasia. Uma coisa que nós temos aprendido também, as crianças precisam ser vistas, elas não podem ficar invisíveis, guardadas. Nós temos alguns projetos no Brasil inteiro, onde as crianças estão sendo vistas. A nossa SEJA, lá em Recife, ela faz busca ativa. Busca ativa é buscar a família para crianças que existem, para crianças maiores. Ela divulga fotos com pequenos textos às crianças. Até hoje, todas as fotos divulgadas encontraram família. Recentemente, ainda eu recebi uma comunicação de 3 crianças, 3 irmãozinhos, 10, 11 e 12 anos. Isso não seria o desejo do pretendente. Mas, a partir do momento que você vê a carinha, que você relaciona a fisionomia, é interessante isso. Quem não é visto não pode ser amado, eu costumo dizer assim. Então, nós temos que estudar possibilidades para que essas crianças possam ter contato com os pretendentes. Claro que não pode ser em forma de shopping, né? Tem que ser uma coisa bem feita, bem estudada, bem articulada. Em alguns locais, eles organizam piqueniques, né? Em outros locais é uma festa, para que hajam esses encontros. Não se faz shopping, né? Mas tem que haver a possibilidade de que elas sejam vistas. Então, pessoal, amor também não tem cor, né? Isso nós já aprendemos. Hoje já andamos muito, né? A maioria dos pretendentes não escolhe cor, e a gente vê essas fantásticas famílias coloridas que nós temos, né, por aí, né? A cor já é um detalhe, a etnia já é um detalhe que foi bastante resolvido. A adoção, ela é a única ferramenta que vai também legitimar as nossas muitas famílias. É interessante que nós costumamos ancorar sempre as nossas falas na família nuclear, papai e mamãe, né? Quando nós temos muitos tipos de famílias hoje, né? As famílias homoafetivas é um segmento que tem cada vez mais se apresentado,
e se mostrado disponível para a adoção de crianças maiores. Tenho que reconhecer isso, né? Então, muitos casais homoafetivos aceitam irmãos, né, crianças diferentes, e estão disponíveis. E posso dizer que são excelentes pais. Né? Muitas pessoas questionam isso. Como é que vocês vão dar adoção para uma família homoafetiva? E por que não? Né? A homoafetividade é um detalhe na vida de uma pessoa. Não é uma escolha, não é uma opção. Não é uma escolha, não é opção. É um fato da natureza. Né? E nós temos muitas famílias, boas famílias, excelentes famílias, que são homoafetivas. E é interessante o discurso das crianças. Outro dia eu estava vendo um menino, foi feito um vídeo, acho que foi lá em Farroupilha, e ele dizia que ele queria uma família, não importava qual era o tipo da família, mas ele queria uma família, né? Ele já podia ser qualquer família, um pai, ou só uma mãe, ou 2 pais, ou 2 mães, né? Desde que fosse uma família. Então, família é o local onde está o afeto, não importa a composição dessa família. As crianças precisam, né, de qualquer tipo de família que esteja disponível para amá-las e para cuidá-las e protegê-las. Muita coisa poderia ser dito ainda, tá certo? Nunca a gente esgota. E penso que trabalhando juntos, nós conseguimos encontrar soluções. Penso que, a partir do momento que nós entendemos que a família ela é afetiva, nós também conseguimos nos liberar um pouquinho desses grilhões, dos laços de sangue que muitas vezes nos atrapalham, nos confundem. Né? Que existe na sociedade a crença social, né, de que os laços de sangue, afinal, ele é sangue do meu sangue, né? E muitas vezes isso atrapalha as nossas decisões, quando nós precisamos destituir as crianças, quando nós precisamos fazer os laudos. Eu sei que é terrível para quem é técnico, para quem é psicólogo, para quem é assistente social, que tem que fazer o laudo, que tem que definir, alguém tem que definir. A criança volta para a família biológica, aliás, família biológica nem sempre é família biológica. Né? Ela volta para a sua família natural ou ela vai para a adoção? Então, a grande pergunta é, ela pode ser adotada na família natural? Se ela pode, ela volta. Não importa se a família é pobre. Não se tira a criança porque a família é pobre. Eu conheço muitas famílias pobres que cuidam muito bem das suas crianças. Agora, se tira a criança e dá a ela outra oportunidade, se a família não cuida, a criança não pode ficar refém de pessoas que não querem ou não podem ser pais. Aquele vai e vem, né? Nós entramos aí em famílias que têm problema de drogas, pais que não aderem aos tratamentos. Né? Então, se a minha motivação para ser pai e mãe não é boa o bastante para me retirar das drogas ou para me motivar a uma reestruturação da minha vida, então, eu acho que ali estamos perdendo tempo. Hora de ir para outra possibilidade. O nosso foco precisa ser a criança, o melhor interesse da criança. A criança como sujeito de direitos desde o ventre da sua genitora. E eu gosto de dizer assim, bem categoricamente, a criança não é objeto de propriedade de genitores que não podem ou não querem ser pais. A criança é sujeito de direitos. E nós precisamos colocá-la numa família já. Cada dia perdido numa instituição é uma perda inestimável. É na família que ela vai ter o útero social para o seu desenvolvimento pleno. Parece que a gente fica assim ancorado naquela ideia de não, ela está na instituição, ela está bem. Afinal, a instituição é boa, ela tem um espaço legal, tem cuidadores, tem comida, tem roupa, tem escola. Não é o bastante, não é o bastante. E não estou aqui falando contra as instituições de acolhimento ou contra os cuidadores. A criança precisa sentir-se pertencente a uma família. Ela precisa sentir-se identificada com um grupo familiar.
ela precisa daquele olhar identificado, aquele olhar individualizado que só a mãe ou o pai podem dar, que ela só consegue dentro da família. Nenhuma instituição dá conta disso, gente. Então, ela precisa sair de lá o mais rápido possível. A nossa lei não é lá essas coisas, né? Eu mesma estou, assim, neste momento, trabalhando muito por algumas mudanças. Mas a nossa lei trouxe ganhos muito bons, ela trouxe prazos. Então, se aqueles prazos forem cumpridos, já está de bom tamanho. A lei diz que a criança não pode ficar mais do que 2 anos. 2 anos. Na vida de uma criança de 4 anos, é a metade da vida dela. 2 anos na vida de uma criança não é a mesma coisa que 2 anos na vida de um adulto. É isso que a gente tem que lembrar. O tempo da criança é outro. É diferente. Ele corre mais rápido. Os primeiros anos de vida da criança são fundamentais. Quanto mais tempo ela tiver presa, atada, refém dessa história anterior que não ata e não desata, mais perdas ela terá. Por isso que quando nós adotamos os nossos filhos, todos eles vêm com defasagens. Problemas de escola, defasagem na fala, problemas psicológicos, pela falta de estímulos e a falta de afeto. Então, vamos trabalhar juntos. Aqui em Natal, vocês têm realmente uma equipe fantástica, que é o Acalanto Natal, que não é porque eu estou na presença deles aqui, estão todos me olhando, mas são mesmo. São exemplo no Brasil inteiro. São exemplo no Brasil inteiro, tá certo? São exemplo para muitos grupos de apoiadores. Nós aprendemos com eles, com a metodologia deles. Um dia eles me convidaram lá de Recife. Suzana, você e Eneri, que é a minha grande parceira lá em Recife, poderiam vir aqui a Natal nos ensinar sobre o projeto Adoção na escola? Claro, a gente vai. E viemos aqui achando que ia ensinar. O projeto delas está muito melhor do que o nosso. Então, é assim que a gente, na adoção, nós vamos repartindo conhecimentos, vamos aprendendo um com os outros. Porque a gente faz porque gosta, porque ama, porque entende importante. A partir do momento que nós entramos nesse universo da adoção, eu fico pensando, meu Deus, como as pessoas perdem tempo fazendo inseminação artificial, sofrendo, gastando dinheiro. É tão fantástica a adoção, não precisa nada disso. Por que esperar por um bebê? Ah, mas eu quero um bebê porque eu queria ver a primeira vez do dentinho, a primeira vez daquela outra coisa, a primeira vez que ele andou. Tem tantas primeiras vezes na vida que a criança ainda vai ter que vivenciar, que eu posso participar com ela. Tá certo? Vamos pensar juntos. Vamos trabalhar juntos numa grande rede, numa grande tessitura adotiva. E eu tenho certeza, se nós conseguirmos isso, esse é o nosso desafio, trabalhar juntos. Nós vamos encontrar solução para toda e qualquer criança. Hoje de tarde eu li uma poesia para fechar, vou ler de novo. Quem ouviu vai ouvir de novo, mas não faz mal porque é importante. Ela diz assim: somos culpados de muitos erros e faltas. Porém, nosso pior crime é o abandono de crianças, negando-lhes a fonte da vida. Muitas das coisas de que necessitamos podem esperar. A criança não pode. Agora é o momento em que seus ossos estão sendo formados, seu sangue também o está, e seus sentidos estão se desenvolvendo. A ela não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Obrigada. Continuando a palestra da noite, vamos chamar o Dr. Luiz Schettini, aqui 46 anos dedicado à psicologia da infância, da juventude e à adoção. Área profissional, eu não vou ler tudo não, porque o Dr. Luiz Schettini é outro livro, mas só os principais. Psicologia clínica, magistério superior, jornalismo, assessoria psicoeducacional, escritor, conferencista nacional e internacional, rei, desde algum tempo agora rei, escritor de várias obras, aqui eu somei 19 ou 20 livros, ou mais, eu não sei, da adoção,
e pai de Mateus. Então, o doutor Luiz Schettini venha fazer a sua palestra. Novamente, eu estou com uma complicação para resolver. Não é? Vou ser o último, provavelmente, a falar. A essa hora da noite, e isso é uma responsabilidade muito grande. Não se preocupem, eu sou altamente disciplinado e vou ficar dentro do tempo que me foi estabelecido aqui. Vou precisar, apesar de notar aqui no auditório a presença de algumas pessoas que estavam na audiência pública hoje à tarde, já identifiquei algumas, e vou ter que repetir uma situação que ocorreu lá na audiência por uma necessidade minha pessoal. Novamente eu constato aqui o que constatei hoje à tarde, que eu sou o mais velho de todos. É importante que eu diga isso porque eu descobri, e foi uma descoberta extraordinária, que depois que a gente completa 80 anos, a gente pode falar qualquer coisa. De modo que isso me dá uma condição favorável de eu deixar com vocês algumas coisas que talvez pareçam um tanto duras ou interrogativas, mas, na minha visão, a gente precisa também se encontrar com essas questões. Uma segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que eu não sou responsável por aquilo que vocês irão ouvir agora. Mas sou responsável pelo que vou dizer. E com isso eu estou introduzindo uma das questões relativas aos processos de convivência entre as pessoas. O que vocês vão ouvir será resultado da interpretação que vocês vão dar à minha palavra. E essa interpretação é resultante da história pessoal de cada um de vocês, do momento em que cada um está vivendo nessa circunstância, da expectativa em relação ao futuro que cada um tem. Então, imaginem que eu não posso ser responsável por isso, mas tenho plena consciência da minha responsabilidade no que eu pretendo dizer a vocês. Eu tenho ouvido, nos momentos em que se fala sobre a adoção, em todos os lugares por onde eu vou, uma ênfase na preparação dos pretendentes, na preparação da criança, como a gente ouviu agora, isso é fato. Uma ênfase na aceitação, na iniciativa de dar uma família à criança, isso é verdade, isso é bom. Mas estou aqui invocando, como disse o Dr. Cláudio, os meus 46 anos de atuação em psicologia clínica com crianças e adolescentes, meus 81 de idade, que só agora eu estou começando a ver umas coisas que eu não conseguia ver há 20, 30 anos atrás. Eu tenho uma pena de vocês, porque não chegaram ainda aos 81. Quem sabe tem algum concorrente aqui, mas deve ser fraco, né? Não chega aos 81 ainda. Porque só nessa curva da vida que a gente chama a curva ascendente, ela chega a ser um ápice, depois ela vai declinando. Em algumas coisas declina. Um cansaço ali, uma dor acolá, que a gente não tinha antes. Isso me lembra algumas conversas que eu tive com D. Helder Câmara, ele já bastante idoso. Um dia ele me disse:
Dom Helder Câmara era cearense, mas ele tinha um sotaque misturado com o tempo de Rio de Janeiro, ele tinha uma forma toda peculiar de falar. E um dia ele me disse: olhe, quando você estiver com um velho, nunca pergunte como ele vai. Pergunte onde é que dói. Isso é verdade. Eu não podia entender isso, eu agora entendo. Não é? Tanto que um dia desses, a minha dor no joelho esquerdo aumentou muito, e eu subo escadas devagar, mas subo, não é? Está bem. Mas mesmo assim eu fui à minha reumatologista, e ela olhou, examinou, pediu uma radiografia, eu fiz, ela conferiu, e no fim de tudo ela me disse: olha, está tudo bem, isso é da idade. Eu disse: mentira sua, porque o outro joelho é da mesma idade e não dói. Ela não tinha percebido isso. Então vejam o que é que eu quero passar para vocês. Preparação da criança, dos pretendentes, preparação em muitos níveis absolutamente necessárias. Mas parece que falta uma certa ênfase à preparação das pessoas como pessoas. Uma coisa é a pessoa ser preparada como pretendente a uma adoção. E outra coisa é ela ser preparada como pessoa que é independentemente das suas expectativas de adoção. Não poderemos ser pais nem mães de uma forma mais profunda e mais abrangente se não conseguirmos uma preparação nossa como pessoa, o que significa estabelecer uma convivência adequada de si para consigo. Como eu posso conviver bem com o outro se eu não convivo bem comigo? A pessoa mais próxima de mim sou eu. E eu, no meu tempo de lidar com as pessoas, que são décadas, eu já vi muitas pessoas que têm um estilo de vida por circunstância, por determinação que seja, não importa, vivem sozinhas, trabalham, chegam em casa à noite, abrem a porta, ligam a lâmpada, e se no primeiro cômodo encontram um televisor, ligam o televisor, não sei para quê, porque ligam, aparece a imagem, um som e elas saem. Vão para outro lugar da casa, e se lá tem um radinho de pilha, ligam um rádio, porque alguém vai falar ou uma música aparece. Quando não, em terceiro lugar, lembra-se do celular e vai ligar para qualquer pessoa para dizer uma coisa que não estava no programa. Provavelmente essas pessoas têm dificuldade de estar sozinhas com elas mesmas. Eu até compreendo, porque ficar sozinho com um desconhecido é meio arriscado. É nesse sentido que eu me refiro a essa preparação pessoal. Olha, há três palavras que são fundamentais na vida das pessoas, e parece que elas não são consideradas devidamente. Ser, estar e fazer. O que é que acontece na prática? Nós começamos pelo fazer. Vamos fazer, sem, às vezes, pensar que talvez não estejamos preparados adequadamente para aquele fazer. O fazer está tão arraigado em nós, que se uma pessoa estiver quieta num canto, silenciosa, e alguém passar, provavelmente vai ouvir: vai fazer alguma coisa. Como se nós tivéssemos que estar fazendo sempre alguma coisa. O fazer é importantíssimo. O fazer é o final de um processo. Mas o processo começa no ser. O ser pessoa. Para poder ser pai, para poder ser mãe, para poder ser marido e mulher, para poder ser amigo. E nós deixamos o ser de lado. Cecília Meirelles disse uma coisa extraordinária com uma simplicidade proverbial.
Ela disse que a palavra mais importante da língua portuguesa só tem uma letra. E é verdade. É. Porque ela faz parte do verbo ser. É a palavra mais importante, mais densa, mais completa. Então, quando nós falamos em adoção, nós temos de agregar a todas essas questões de legítimas práticas urgentes, temos que agregar a necessidade da nossa preparação nessa área do ser pessoa. O grande personagem dessa noite chama-se Mateus, pelo que eu estou vendo aqui. Mateus foi uma adoção monoparental. Susana adotou Mateus sozinha. E quando ele tinha 2 anos, nós nos encontramos e parece que já tínhamos uns 50. Né? E eu disse, vou adotar Mateus. Ela tinha que dar autorização, não é? E ela andou me confidenciando que ficou pensando algumas horas, que seja, ou alguns dias, se iria dar essa autorização, porque era uma espécie de repartir Mateus. Olha a história aí. Mas ela descobriu que essa partição era uma multiplicação. Acho que foi assim. E então foi feito todo o processo jurídico, tal, como se faz uma adoção, e modificaram-se os documentos de Mateus, e eu passei a integrar, os avós paternos apareceram na certidão de nascimento dele. Então Mateus é um grande personagem. E eu pensei, nessa ocasião, eu trabalho com crianças no consultório há muitos anos, e nos primeiros anos, talvez na primeira década do meu trabalho como psicólogo, eu trabalhava com crianças especiais, porque eu sou apaixonado até hoje. Até hoje que eu não tenho mais a estrutura para trabalhar com crianças especiais no meu consultório, mas eu tenho sempre uma. Tem sempre uma, não falta. E quando ela sai por qualquer razão, eu vou procurar outra para assumir o lugar. E eu disse, eu então vou ensinar Mateus naquelas limitações profundas dele. Eu vou usar todos os recursos que eu fui aprendendo ao longo do tempo para ensinar Mateus e ele conquistar o mínimo que seja e que será uma conquista expressiva. E depois de alguns meses, qual não foi a minha decepção quando eu descobri que era Mateus que estava me ensinando? Eu aprendi coisas extraordinárias com Mateus e continuo aprendendo. E eu quero passar isso para vocês. Que é uma situação que está incrustada no processo adotivo de filhos. É fundamental na relação parental, na relação com filhos, que nós amemos os filhos. Isso a gente fala, a gente diz, a gente proclama, a gente escreve. Então, o amor incondicional é fundamental. Isso a gente sabe. E se eu perguntar aqui, se vocês amam os filhos de vocês, acho que todos vão dizer sim, e alguns mais inconformados e exaltados vão se levantar e dizer, eu amo profundamente. E eu vou acreditar porque deve ser verdade. Mas vocês sabem que amar os filhos é insuficiente? É preciso um segundo caminho acrescentado a esse. Eu preciso manifestar ao filho o amor que eu tenho por ele. Amor não manifestado não tem sentido ético. Amor não manifestado não constrói relações.
Amor não manifestado é uma negação dos insumos necessários ao desenvolvimento do filho. Acredito que muitos de nós passamos por esse problema e alguns ainda vivem essa dificuldade de manifestar o amor que tem por uma pessoa com quem convive, não só com os filhos. Tenho histórias no meu consultório de pessoas adultas que dizem: olha, eu amo meus filhos, eu amo a minha família, agora eu sou muito seco, eu não sei expressar. E muitas dessas pessoas tentam dar uma explicação que talvez seja verdadeira. E explicam da maneira mais simples ou simplista possível. Eles me têm dito: eu lembro como era a minha convivência com meu pai e minha mãe quando eu era criança. Não estou lembrado, em momento algum, de ter visto meu pai dar um beijo na minha mãe, de a minha mãe fazer um carinho no meu pai. Eu não lembro. E se ele não lembra, provavelmente é porque não houve. Se houve, não adiantou ter havido, porque ele não percebeu. O problema não é resolvido com a declaração de amor que a gente faz. Mesmo que seja uma declaração sincera e honesta, é preciso que manifestemos o amor ao outro, a quem a gente ama. Mas eu queria dizer que isso ainda é insuficiente. Não resolve a questão da convivência construtiva. É preciso que o amor que a gente manifesta seja manifestado de uma forma que o outro perceba. Foi aí que entrou Mateus na história, com as dificuldades imensas de percepção, de compreensão lógica, porque ele não tem o elemento da lógica até onde a gente supõe. Ele não compreendia uma ordem verbal que se desse. Hoje, aos 18 anos, e já há algum tempo, ele compreende. Sobretudo quando diz: Mateus, vamos almoçar. Ele sai, vai, senta na cadeira dele e fica aguardando o almoço. Mateus, vamos dormir. Ele sai em direção ao quarto dele. Ele aprendeu a compreender. É verdade que quando eu digo isso, ele atende. Quando a mãe diz isso, ele atende. Se uma pessoa estranha der a mesma ordem, ele provavelmente não vai atender. Sabem por quê? Porque ele não tem a razão para explicar essa aprendizagem. A razão dele é emocional. É baseada no afeto manifestado de uma forma que ele percebeu. Adotamos filhos, amamos os filhos que adotamos. E quando mesmo manifestamos o amor para eles, e a gente vai ajustando ao longo do tempo essa forma de manifestação, é preciso que a gente entenda que cada filho é diferente um do outro, que tem uma história diferente e que tem sua forma peculiar de perceber o que ocorre ao seu redor. Então, eu tenho que chegar nesse ponto de descobrir a forma pela qual ele percebe o amor que eu tenho por ele. Então, veja onde está a adoção, incrustada dentro dessa complexidade bendita que é o amor que se tem manifestado ao outro de uma forma que esse outro perceba. É por isso que há coisas na relação filial que não podem ser terceirizadas. E muitos pais querem terceirizar algumas coisas que ninguém vai poder substituir. Trocar uma fralda, outro pode fazer. Dar uma alimentação é possível. Levar para a escola, com certeza. Mas passar para o filho aquilo que é imponderável, aquilo que é subjetivo, somente aquele que ama o filho.
Há um poeta espanhol chamado José Bergamín, que disse uma coisa muito interessante. Ele disse: se eu fosse um objeto, eu seria objetivo. Mas como eu sou um sujeito, eu sou subjetivo. É esse lado subjetivo interno que nós parece que não sabemos lidar adequadamente com ele. Por outro lado, há uma pergunta que se põe e que nem sempre a gente encontra uma resposta satisfatória. Depois de algumas décadas eu encontrei uma resposta que eu acho que se aproxima bastante bem da realidade. Se eu perguntar quem sou eu tenho dificuldade de responder. Eu já tive problemas com isso, porque eu já cheguei em determinados lugares e eu precisei me identificar, e as pessoas, geralmente autoridades, me perguntaram quem é o senhor. Eu tenho uma carteira de identidade, está lá meu nome, o nome do meu pai, da minha mãe, uma data, um número, enfim. E eu apresentei uma vez numa circunstância dessa, e a autoridade disse: muito bem, agora eu já sei quem é o senhor, o senhor pode passar. E eu ingenuamente disse: o senhor não sabe, eu não sou isso aí não. Tipo da brincadeira contra mim. E aí criou-se um problema. Porque eu não sou aquilo, eu sou o que está dentro de mim. E isso eu preciso aprender a expressar. As nossas dificuldades de convivência vêm pela dificuldade da expressão. Expressão no sentido amplo. Assim é com os filhos. Às vezes os filhos, e os filhos que nós adotamos, não percorrem o caminho da nossa fantasia, do nosso desejo, e é legítimo ter o desejo e a fantasia. E muitas vezes eles não percorrem esses caminhos. E por que eles não percorrem? Porque há um hiato, há um espaço na minha relação de convivência com ele. Sabem por quê? Porque os filhos querem ver em nós aquilo que nós estamos querendo ver neles. E não adianta explicar. Nós, aliás, somos excelentes explicadores dos ensinamentos. E muitos pais se lamentam depois de algum tempo, alguns anos, mas eu ensinei esse menino tanta coisa importante, valores, ser responsável, persistente, determinado, respeitador, honesto, falar a verdade, coisas que nós entendemos que são valores importantes aprendidos de gerações anteriores, que se somaram. Eu ensinei isso e hoje eles mentem, têm atitudes desonestas, desrespeitam. Como? Onde foi que eu errei? Ora, é tão fácil saber onde foi que eu errei. É porque esse filho não conseguiu ver em mim o que eu estou querendo ver nele. Basta aquele exemplo simplíssimo que todo mundo sabe, do pai que insiste em ensinar ao filho de que ele deve falar sempre a verdade. E dizem para uma criança pequena: fale a verdade sempre, mesmo que você seja prejudicado. Ora, uma criança pequena nunca vai fazer isso. Ela não tem condição de fazer uma coisa para o seu próprio prejuízo. Ela não entende a relação ali. Mas os pais insistem. E esse pai que insiste anos nisso é aquele que em determinado momento está em casa com o filho, toca o telefone, o filho atende e ele diz: se for para mim, diga que eu não estou. E depois pergunta onde foi que eu errei. Ora, adotar é isso. Adotar não é um processo operacional que você vai lá no juizado e faz aquelas coisas que vocês já sabem, de cor e salteado, e aqueles questionários, aqueles documentos naturais, normais, simples, e aquelas entrevistas que são feitas, se inscrevem no cadastro e ficam aguardando. E quando
vezes são chamados, ou está na sua vez, e aparece a criança, e então consuma-se a adoção. Consuma-se muitas vezes, de jeito nenhum. Ela não se efetiva simplesmente com a execução de um processo operacional. Pode até levar o menino para casa autorizado pela justiça. Mas agora é que a gente vai ver se a gente tem aquelas outras condições para estabelecer uma relação de filiação. Olhe, quando existem dificuldades nas relações de convivência entre pais e filhos, e com os filhos adotivos existem algumas específicas. Aqui de passagem, a Suzana fez uma menção de que alguns filhos, na adolescência ou antes da adolescência, muitas vezes agastados e insatisfeitos e irritados porque nós não atendemos a alguma reivindicação deles, eles vêm com uma arma. Não, eu vou explicar porque que eu parei. Eu parei porque eu tenho experiência disso há muitos anos, e eu comecei a perceber de uns anos para cá, eu estou falando, as pessoas tiram fotografia, eu não sei para quê, porque ficam lá no celular, mas tiram, né? Hoje botam no Face, fazem uma coisa assim. E eu descobri que as minhas fotografias saíam ruins, eu de boca aberta, de olhos arregalados. Então eu resolvi parar. E, a partir daí, as fotografias saíram muito melhores. Foi por isso, não foi por outra razão. Voltemos para cá. Bom, então, vejam como é essa relação. A relação de convivência tem que ser estabelecida a partir dessa manifestação, dessa expressão, da forma que o outro percebe e com a nossa preparação como pessoa para construir essa convivência. E alguns filhos, às vezes, não veem isso, não veem nos pais o que os pais querem ver neles, e então eles têm uma arma extraordinária e ferina no momento da irritação, né? Eles dizem para a mãe ou para o pai, também, tu não é minha mãe. E há mães que desmontam. Quando eu recebo no consultório uma mãe adotiva debulhada em lágrimas e diz, meu filho diz que eu não sou mãe dele. Por que ele está dizendo isso? Eu disse, vamos ver. E, em geral, a gente termina identificando por que ele disse isso. O meu filho mais velho, né, porque eu tenho 5, né, lá em casa é uma mistura, né. Eu adotei 2 antes do nosso casamento. Quando nós nos casamos, eu adotei o terceiro, que foi Mateus, mas vieram as 2 filhas já adultas que me adotaram. E eu revidei com a adoção. E eu tenho 5. Eu tenho 5 filhos adotivos. Esse mais velho, que hoje está com 43 anos, e foi adotado com 24 horas de nascido, tem lá as características dele. Ele é agitado, ele é disperso. E nós viajamos para cá. Hoje à noite ele está lá em casa, ajudando a tomar conta de Mateus. Aos 7 anos de idade, eu morava nesse tempo numa casa que tinha um jardim grande, um terraço. Era um fim de semana, eu estava sentado fazendo qualquer coisa lá no terraço, quando ele abre o portão da frente e entra desabaladamente, acompanhado de 3 meninos amigos dele. E quando isso acontecia, eu já sabia, era algum problema para eu resolver. E quando eles chegaram, vieram correndo, eu olhei e eles deram aquela freada brusca assim, e ele se adiantou, meu filho se adiantou, e disse, papai, eu vim aqui para você ajudar a resolver um problema. Ele disse, qual é dessa vez? Ele disse, eu estava conversando com os meninos, eu disse a eles que eu sou adotado e eles não estão acreditando. E eu trouxe aqui para você dizer. E os meninos de olhos arregalados esperando minha resposta. Eu dei um silêncio um pouquinho maior,
para valorizar a minha resposta. E disse eles, ele é adotado. E aí meu filho olhou para eles e apontou. E disse, eu não disse a vocês que eu sou adotado? E com um sorriso desse tamanho, saiu correndo junto com os meninos para voltar a brincar. Para ele, interpretei eu assim, ser adotado era uma questão de status. Ele era adotado, os outros não, né? Na concepção dele. Mas esse mesmo, mais de uma vez eu recordo, em alguma situação, usou essa arma. Você faz isso comigo porque você não é meu pai. Eu disse, você se engana. Eu sou seu pai. Se você não quer ser meu filho, isso é outra questão, tudo bem, mas eu continuo sendo seu pai. Aí ele olhou para mim e disse, e as coisas se resolveram. Vejam que essa convivência vem de uma vivência. A gente não pode falar em adoção sem tratá-la de uma forma mais abrangente. Às vezes a gente romantiza muito. É extraordinário, é belíssimo, é muito bom, vamos fazer. Tudo bem, não temos que descaracterizar isso. Mas também não temos que esquecer, como foi dito aqui, sobre alguns aspectos, o lado difícil, o lado trabalhoso, né, o lado que testa a paciência da gente. Eu tenho uma opinião, que muitas pessoas não concordam com ela. Para mim, paciência é infinita. Se não for infinita, não é paciência. Eu fui dizer isso uma vez, num congresso de professores, e uma professora ficou meio incomodada com isso. Ele levantou o braço, me interrompeu e disse, professor, o senhor dizer uma coisa dessa? O senhor foi professor de sala de aula durante 40 anos, se é verdade. O senhor sabe que às vezes a gente tem paciência com certos alunos e insiste, mas chega um momento que a gente se cansa de ser paciente. O senhor não concorda? Eu disse, concordo. Então, como é que o senhor diz que a paciência é infinita? Porque nós temos uma expressão já cunhada e utilizada por muita gente de que paciência tem limite. Isso não é verdade. Então, eu disse, eu vou resolver o problema aqui. A paciência é infinita. Quando você se cansar de ser paciente, você descansa e continua a ser paciente. Mas essa é a oscilação da vida. Quando você se desentende com a pessoa com quem convive, você tem um espaço para possibilitar o entendimento. Eu sou um leitor, isso é uma coisa minha, pessoal, mas como eu tenho 80 anos, 81 já, eu posso dizer qualquer coisa, né? Então, eu estou com vontade de dizer isso. Eu sou um leitor assíduo, sistemático, persistente do texto bíblico. Isso eu aprendi com minha mãe. A minha mãe lia a Bíblia todo dia, e quando eu tenho mais um irmão e uma irmã, com diferença de idade de 1 ano só para cada um, e nós dormíamos pequenos no mesmo quarto, todos no mesmo quarto, porque a casa só tinha um quarto. E ela chegava na hora de dormir, botava os 3 na mesma cama, porque só tinha uma cama. E abria a Bíblia e lia lá um versículo qualquer. Eu tenho a impressão que muitas vezes ela lia o mesmo, porque até hoje eu sei de cor, só sei esse de cor. E ela lia e a gente ia dormir. Um dia, eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos, um pouco mais, e ela foi ler e eu disse, mamãe, não precisa mais ler não. E ela ficou assim, surpresa e acredito que meio incomodada. Mas por quê? Não precisa ler. E eu disse para ela, porque eu já sei ler e agora eu mesmo leio. E a partir daquele dia eu comecei a ler até os dias de hoje. Estava lendo um dia desses, no Velho Testamento, nos Salmos, o Salmo de número 40, versículo 18, que me surpreendeu, porque eu estava lendo numa outra versão,
que dizia uma coisa interessantíssima. O salmista dizia lá que Deus está ao lado dos desanimados e daqueles que perderam a esperança. Mas que coisa extraordinária! Isso não me sai da cabeça. A gente desanima, a gente até perde a esperança, perde por um tempo. E a gente recompõe, reconquista, se renova, renova a paciência, renova a forma de estar com o filho, e um exercício muito bom, quando a gente olha para o filho que a gente adotou, de a gente recordar sem medo o que a gente sabe da história pregressa dele e as vitórias que ele foi conseguindo e aquelas outras que ainda faltam ao longo do tempo para eles conquistarem. Filho é sempre uma preocupação para os próximos 90 anos. Podem ser aqueles maravilhosos, como os antigos bem comportados, como aqueles estudiosos da época de hoje, com aqueles autônomos e independentes que fazem as conquistas que se parecem um pouco com as nossas expectativas, mas nós vamos ficar sempre em guarda sobre o depois e o depois e o depois. Mas faz parte da nossa função. Olha, eu sei que eu tenho que parar, ninguém me disse o tempo que era para parar, mas eu estou sentindo que está na hora de parar, né? Ele confirmou, ele está querendo que eu pare. Eu tinha anotado aqui 23 coisas para dizer para vocês, consegui dizer 3. Numa outra oportunidade, eu talvez, quem sabe, diga mais algumas. Mas deixe-me terminar deixando uma coisa para vocês. Podem esquecer tudo que eu disse. Não tem problema. É verdade que quando eu digo isso, deve ter já pessoas tentando lembrar alguma coisa que eu tenha dito. Eu vi algumas pessoas anotando aí umas coisas, eu não sei para quê. Quando a gente fala, as pessoas anotam aqui e acolá, e eu nunca entendi bem por quê. Porque anotam um papelzinho, depois levam para casa, botam esse papel em algum canto e nunca mais pegam no papel. Eu suponho isso, né? E um dia eu estava falando num congresso, era de professores, eu estava assim ao nível do auditório, como se fosse aqui embaixo falando, e muita gente anotando o que eu dizia, e uns com pressa. E eu disse, coisa boa, eu estou dizendo muita coisa boa, porque muita gente anotando, eu estava satisfeito comigo, não é? E tinha uma professora sentada assim, na poltrona, na cadeira da ponta aqui, e ela escrevia sofregamente. Eu disse, essa está copiando tudo, eu acho. E eu falo, andando aqui não dá, porque me atrapalho nas escadas e tal, mas eu fui andando e passei perto dela assim, enquanto falava. Confesso que eu arrisquei um olho no papel dela, uma certa indiscrição da minha parte, mas eu assumo o ônus, não é? Eu olhei, porque eu estava curioso para saber que coisa ela estava anotando. E eu olhei, que decepção. Ela estava fazendo a lista da feira. Às vezes, a gente dá prioridade à lista da feira, no sentido figurado, a outras coisas que têm uma consistência maior para o nosso dia a dia. Portanto, pode esquecer o que eu disse, não é? Mas eu gostaria que lembrassem dessa última coisa que eu vou dizer e eu termino. Porque isso decorre de uma convicção pessoal que eu tenho de muitos anos. E ela está muito arraigada em mim. Eu tenho uma segurança muito grande em relação a isso. Eu queria compartilhar com vocês. Eu sempre pensei, de umas décadas para cá, que
As pessoas foram criadas para ser amadas e as coisas para ser usadas. Nós invertemos essa ordem, passamos a amar as coisas e usar as pessoas, e o mundo ficou do jeito que está. Cabe a cada um de nós retomar a ordem original do processo de viver, amar as pessoas e usar as coisas. Amar os filhos, amar a si mesmo, construir uma convivência fundamentada na relação do ser. Porque quando a gente constrói o ser pessoa de uma forma boa, a gente vai para a segunda palavra que eu mencionei no começo, a gente tem condição de estar com o outro de uma forma boa. E aí a gente pode fazer as coisas. A adoção, na minha vida pessoal, eu ia dizer que foi a coisa mais importante que aconteceu. Vamos botar umas 2 ou 3 e dizer uma das coisas mais importantes, porque talvez eu não saiba avaliar outras suficientemente. E a adoção foi me ensinando muita coisa além da paternidade. Até porque, acho que vocês já deduziram, que maternidade e paternidade não tem a ver com sexualidade. Maternidade e paternidade tem a ver com o cuidado. E esse cuidado implica muita coisa. Implica acolhimento. Às vezes nós temos algum defeito de audição ou de expressão e não entendemos bem as palavras. Então, às vezes, a gente trabalhar com o acolhimento, a gente ouve encolhimento e a gente se encolhe na relação. Às vezes, a gente acha que está fazendo bem quando explica o ensinamento e não percebe que, além da explicação, a gente precisa da exemplificação. E um panorama imenso vai se descortinando em relação à convivência com o filho e com outras pessoas do grupo familiar. E a gente começa a descobrir que, sendo nós seres da palavra, nós não aprendemos a usar a palavra de uma forma afetiva, de uma forma boa, e que seja um referencial para os filhos, sobretudo. O grande educador, que nós perdemos há uns 3 anos atrás, eu acho, Rubem Alves, disse que a palavra só deve ser falada quando melhora o silêncio. Se não melhora o silêncio, não vamos falar. Um psicanalista francês levantou uma outra questão quando ele disse que a alma da palavra é a entonação. Não basta usar a palavra com seu significado certo e com seu sentido adequado. A entonação muda o sentido e o significado. E quando nós falamos com os filhos, é preciso prestar atenção à entonação. A entonação mata as relações. Aquela história que eu levantei aqui, quem é você? E eu não dei a resposta para dar agora. Quem sou eu? Eu sou os meus relacionamentos. O filho adotivo entra aí. Eu trago uma pessoa que não faz parte da minha genética, aquela coisa do sangue, que é coisa de vampiro, coisa de sangue. Não faz parte. Não faz parte de uma história montada ao longo dos anos com outras pessoas. Ele chega. E quando ele chega, ele é acolhido, e com ele a gente compartilha, e com ele a gente convive, e ele nunca mais sai de dentro de nós.
a gente anda muito atrás do amor do filho. Os pais perguntam, de quando em quando eles testam como é que vai essa situação. Você gosta da mamãe? Você gosta do papai? Você ama a mamãe? É importante que a gente tenha segurança do amor do filho por nós. Isso não é importante. Isso não tem sentido. O que tem sentido é o nosso amor pelo filho, porque é isso que vai gerar o amor do filho por nós. Obrigado pela atenção. Voltando aqui para a mesa, a gente quer perguntar se alguém do auditório tem alguma pergunta para fazer para o Dr. Luiz ou para a doutora Suzana Schettini. Segundo o doutor Dantas, pelo menos a relação da feira aí se foi escrita. Então a gente agradece profundamente as lições trazidas pelo Dr. Luiz e doutora Suzana, enriquecedor conhecimento sobre a questão da psicologia que envolve todo o processo adotivo, as lições também do processo referente ao afeto, a importância da composição da família, do conceito de afeto na família biológica, né? É importante isso, é fundamental. As relações da família adotiva, muito bem explicado pelo Dr. Luiz Schettini, esses 3 estágios do amor que ele fala tão bem, né? Sentir o amor, transmitir o amor, mas de uma forma em que o outro possa perceber, na linguagem que o outro perceba. A gente agradece profundamente a presença, a disponibilidade de vir de Recife para cá, deixando o Mateus lá, mas com essa ideia de divulgar a adoção, e são as nossas referências nos grupos de apoio à adoção, a gente fala muito isso. Agradeço a participação de todos, né? Boa noite, bom retorno, e até a próximo encontro na Semana da Adoção.